Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Cada vez mais eu ouço pessoas me dizendo que não se sentem confortáveis ou não se sentem em casa no nosso mundo, na nossa vida. Tem gente que leva isso ao extremo e vai embora, né? Por deliberação, por escolha. Outros não chegam ao extremo, mas vivem completamente desconectados e por conta disso até seguem cada vez mais seduzíveis, vulneráveis a trincheiras, a nichos, a comunidades, a grupos que se posicionam de maneira até contraditória ao que a maioria pensa, né? E vai criando cultura própria. Viver nesse mundo nem sempre é fácil, especialmente quando a gente se coloca para enxergar, quando a gente questiona o fluxo que nós somos empurrados praticamente todos os dias, o sono que nós somos embalados sem perceber. Nós vivemos quase como zumbis, como sonâmbulos. Então existe uma mensagem direta, ecoada por outras indiretas, que vão te posicionando num fluxo irracional de prioridades falsas, de miragens. A gente pensa que o sentido da vida se limita a, depois obviamente de nascer, você cresce, estuda, aí você encontra alguém legal, você casa, você se prepara para uma profissão, às vezes consegue, às vezes não, vai sendo promovido na sua profissão, se aposenta, morre, acabou. Tem muita gente que sente intensidades obviamente diferentes, mas que a vida não pode se limitar a isso. E quando você para prestar atenção nessa dinâmica que eu estou descrevendo para você aqui, você começa a perceber que existe uma diferença entre o mundo que se vende, que se impõe de certa maneira para a gente, e o mundo de dentro. Nem sempre há correspondências entre aquilo que está se enraizando aqui, que está crescendo na gente, e aquilo que se propõe para o lado de fora. Isso vai criando rupturas interiores, rachaduras na alma, e muitas vezes é difícil lidar com isso. Afinal de contas, como é que eu me coloco nesse mundo? Como é que eu me coloco nesse fluxo que me impõe a necessidade de trabalhar, de me preparar, de formar, de ter a minha conta no banco, de fazer as minhas compras, de financiar, de votar, enfim, de casar, de morrer, de aposentar, Mas aqui dentro, essa dicotomia vai murchando a gente, muitas vezes sem perceber, e aí a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai perdendo a disposição, a gente vai perdendo a fé na vida. E quando a gente perde a fé na vida, a gente vai projetando a fé em outras coisas. Então a fé vai para a religião, para os símbolos religiosos, a fé vai para os símbolos do consumo, que não deixam de ser símbolos religiosos. Não é à toa que eu vivo dizendo aqui que, pessoalmente, eu acho que a religião que mais cresce, a religião mais forte dos dias atuais é o capital, é o dinheiro, é o consumo. De alguma maneira, até as religiões tradicionais, obviamente com exceções, mas se alimentam desse olhar e de alguma maneira o reproduz com outras linguagens, outros símbolos, mas a gente vai se preenchendo dos mesmos valores que, na minha opinião, são valores absolutamente frágeis, que aquilo que eu consumo termina, aquilo que eu consumo é perecível, aquilo que eu consumo acaba, aquilo que eu planto aqui dentro, não. De certa maneira, isso pode crescer como uma árvore e produzir frutos, e esses frutos têm a ver com as minhas escolhas, com os meus movimentos, com as minhas prioridades, com o meu olhar diante da vida. Há uma diferença entre a Terra, o planeta que boia aqui no espaço, onde todos nós vivemos, e o mundo, que é a cultura, onde nós nos colocamos ou, sem perceber, vivemos, respondemos, de alguma maneira reproduzimos e não paramos para pensar se há alternativas ou não. Eu tenho um texto no meu livro Mensagens que Chegam pela Manhã que fala sobre isso. A Terra e o mundo, há uma diferença entre uma coisa e outra. Eu vou ler esse texto aqui na rádio, para você,
E eu quero que você pense no que vai ouvir. A Terra e o Mundo, do livro Mensagens que Chegam pela Manhã. Você já teve a sensação de que não pertence a esse mundo? Acontece quando a gente olha para o que a maioria acha bom e não consegue enxergar a razão. Sabe quando é difícil achar graça do que faz a multidão gargalhar? Bonito, que quase todos se impressionam. E importante, o que a maioria valoriza? Você vê as pessoas hipnotizadas diante da TV, desesperadas atrás de dinheiro, trombando umas nas outras em atrito, desgaste, estresse, e não sabem nem a razão. Pais tratam filhos como fardos, filhos olham para os pais como empecilhos. Políticos olham para pessoas como lixo que vota, pessoas olham políticos como salvadores da humanidade, religiosos veem os seus fiéis como massa de manobra, como rebanho, fiéis veem religiosos como representantes divinos inquestionáveis, enquanto a mensagem que ecoa de todos os lados é: tenha, aparente, compre, compre, compre. Veja os livros mais vendidos quais são. As não sei quantas receitas para ser feliz, para conquistar, para ser o líder, você é o cara, e assim vai. Então, perdidos, ávidos leitores compram e compram e compram. No meio disso tudo, gente sensível que não perdeu o olhar e que diante dessa loucura sente como se não pertencesse a esse mundo. A verdade é que não pertence mesmo. Existe uma diferença entre terra e mundo. A Terra é onde vivemos, o planeta azul que gira em torno do Sol. O mundo é o que criamos a partir do nosso olhar, a nossa cultura. Seu mundo só existe em você e se projeta em tudo o que vê. Só é possível discernir o mundo a partir de você. Por isso, cada leitura da vida é uma confissão. Não há outro jeito. E o que isso quer dizer? Se você se sente fora de casa, se esse mundo não se parece em nada com aquilo que existe aí dentro, e a sensação é de constante desconforto, saiba, ainda que não possamos eliminar esse sentimento por completo, temos uma escolha. Essa escolha permite que mesmo que as coisas estejam como estão, que você seja como é, você as interprete a partir de um novo olhar. Isso muda absolutamente tudo. Esse olhar sabe como o mundo é, mas reconhece a necessidade de temperá-lo com o que você faz de melhor. Seja uma palavra, uma ajuda, um sorriso, o primeiro passo para uma reconciliação, um pequeno movimento que ajude as pessoas a despertar. Você muda o mundo quando o seu mundo, que é você, muda. É aí que as coisas acontecem de verdade. Ainda que tudo lá fora seja uma loucura, ainda que cobradores apareçam em sua porta nas manhãs de domingo e tudo pareça uma completa insanidade, ainda que atiradores matem pessoas por conta de orientação sexual, ainda que o mundo seja como é, entenda. É o bom olhar que projeta o equilíbrio no caos e permite que nós, os forasteiros, façamos alguma diferença aqui. O desafio é o equilíbrio entre o sentimento de não pertencer a esse mundo com a necessidade de conviver com ele, suas contradições e necessidades. Até chegar o dia em que você definitivamente entenda que aquilo que somos por dentro irradia à nossa volta e reproduz na existência o que nos habita, seja para o bem ou para o mal. Os acontecimentos vêm e vão à medida que precisamos enxergar e entender e amadurecer. Brigar com eles só vai nos distanciar dessa condição.